Como os discípulos de Jesus cultuam? Como adorar a Deus de forma autêntica? O objetivo dessa série é simples: aprender a adorar com o próprio Senhor Jesus, ser conduzido pela Escritura e impulsionados pelo Espírito Santo. E juntos vamos descobrir o verdadeiro lugar da música e do louvor nas nossas vidas como discípulos de Cristo. Que a nossa adoração seja sempre regulada pela palavra e vivificada pelo Espírito Santo. Chamado a música que transforma, é o que eu quero conversar com vocês hoje. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 95, meus irmãos. Salmo de número 95. A gente começa hoje uma série de alguns estudos em que a gente vai, a partir da palavra de Deus, conversar sobre o lugar da música na vida dos discípulos de Jesus. É o que a gente tem conversado ao longo das últimas semanas. Eu tenho provocado vocês, e esse vídeo ele é bem explicativo. Uma parte grandiosa do nosso culto é música. E se eu perguntar a vocês assim, quando é que vocês pararam para estudar sobre o que a Bíblia fala sobre música, e especialmente na hora de cantar no culto? Vocês vão dizer: pastor, a gente nunca estudou sobre isso. A gente nunca conversou sobre isso. A gente não fala sobre esses grandes temas teológicos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Isso nasceu de uma necessidade que o Conselho da Igreja viu, e eu, pastoralmente, conversando com o Conselho da Igreja, falei exatamente isso. Olha, especialmente no pós-pandemia, a gente recebeu muita gente de muitas denominações diferentes, muitos novos convertidos, gente nova aqui, e a gente não abre mão da nossa tradição no que tange a teologia. A gente não abre mão na nossa tradição no que tange a dogmática mesmo. E para que isso seja feito, a gente precisa às vezes parar e acertar algumas coisas. Porque ainda que a gente entenda que outras denominações são nossos irmãos, nós temos a nossa forma de fazer. Nós somos uma igreja presbiteriana e a gente não abre mão disso. Nós somos uma igreja de confissão reformada, então a gente não abre mão disso. Essa maneira de adorarmos e a maneira de sermos, ela não foi inventada por nós. Nós herdamos isso. Só, por exemplo, de Brasil, a igreja presbiteriana tem mais de 160 anos. Então a gente não olha para o passado e dá uma de revolucionário dizendo assim: olha, tem que quebrar tudo e a gente vai fazer tudo novo. Não, a gente não é assim. Pelo contrário. Então essa série nasce de um desejo pastoral nosso de olhar para a igreja e falar: então vamos estudar o que é música na vida dos discípulos de Jesus e como isso impacta na adoração. Como é isso? E é basicamente essa série que a gente faz a partir de agora. E eu quero que a gente comece com o Salmo 95, com um chamado a essa música que transforma a gente. Vamos ler a palavra de Deus? Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Ele continua no verso 5. Dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira,
jamais entrarão no meu descanso. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, palavra do Senhor, mas mais do que isso, presença do Senhor. Nós queremos ser uma igreja com a presença do Senhor. A palavra do Senhor nos instrui com a sua presença. A palavra do Senhor não pode ser letra morta para nós. Nem, por favor, Senhor, nem ser objetivo de mero entretenimento intelectual. Nós queremos nos debruçar sobre os textos sagrados, mas cheios do poder do Espírito. Encha a sua igreja, ilumina a sua igreja, dá piedade e devoção para o teu povo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, deixa eu começar com uma arte que eu acho que vai ajudar vocês a entenderem. Apaga lá, fazendo um favor. É o Elker que está lá? É, né? Vamos lá. Tem uma reflexão que eu quero provocar para vocês. Esse vídeo foi produzido pelo Instituto Marques de Barcelona, na Espanha. Eles olharam um feto e colocaram o feto para, durante a gestação, ouvir música clássica. Olha que coisa curiosa. Enquanto ele ouvia a música, ele cantava junto. Já pararam para pensar nisso? Eles iam mostrando, e o feto era capaz de detectar os sons, e ele ia respondendo com a boca e com os gestos, enquanto ele era provocado. E um relato do cientista muito engraçado, desse grupo lá, desse instituto em Barcelona, quando ele dizia: estamos cientes da importância de falar com os bebês a partir do momento em que nascem, para promover a estimulação neurológica. Agora temos a oportunidade incrível de fazer isso muito mais cedo. O que os cientistas falaram, chamaram de sendo lá, desse Instituto Marques, um grande avanço. Por que eu estou trazendo isso para cá? Percebam que, meus irmãos, a música é muito mais profunda e importante do que a gente imagina. Vocês que são mais velhos, por exemplo, várias lembranças afetivas que vocês têm da infância são de canções que vocês ouviram. Por exemplo, eu sou filho de mecânico industrial com professora do Estado. Obviamente, na minha casa, meus pais trabalhavam muito e muito do tempo a gente ficava, eu sou de uma outra época. Quais são as grandes lembranças que eu tenho, especialmente da minha velha mãe? Sábado, na minha casa, era dia de quê, pessoal? A gente é brasileiro, né? No sábado era dia de faxina. E as lembranças que eu tenho da minha infância são da minha velha mãe, cantando grandes louvores, porque era o dia inteiro fazendo faxina e ouvindo música. Talvez essas sejam memórias afetivas que você também tenha, porque para quem estuda música, a música tem essa capacidade de ultrapassar o nosso filtro racional. O que é isso? Vocês já se ouviram, por exemplo, parados, aí começa a tocar uma música que você acha que ela é horrorosa, meia hora depois, aquela música que você não gostou, que você acha horrorosa, o que você está fazendo? Cantando. Porque está acima da sua capacidade de filtro racional. Ela molda comportamento. Música molda comportamento. Música molda afeto.
A música é capaz de fazer com que, por exemplo, você já esteve numa bad bem mal assim. Aí você começa a botar uma música alegre, não mudou nada, só mudou o ambiente. Você começa a ficar feliz. Agora, tem uns meio melancólicos depressivos que gostam de ouvir músicas tristes. Quando você começa a ouvir aquelas coisas, daqui a pouco você dá um desespero, né? Porque a música tem essa capacidade. Ela consegue alegrar, ela consegue formar. Agora, para pensar, e que eu não sou musicoterapeuta, nem é a minha área, mas eu estou trazendo isso para vocês perceberem, e é aqui que nasce a nossa reflexão, como é e por que Deus deixou o maior livro da Bíblia só sobre música. São 150 salmos. Nenhum livro é do tamanho do livro dos Salmos. São 150 canções escritas ao longo de 1000 anos. Sofonias, por exemplo, que é um profeta do Antigo Testamento, coloca o Senhor, no capítulo 3, como sendo aquele Deus que canta junto com os seus filhos. E essa é a imaginação que eu queria que você tivesse. Enquanto a gente está aqui, por exemplo, cantando, o Senhor está junto com a gente, nesse momento. Tem um grupo de estudo que eu estou fazendo, se vocês observaram, não é à toa que eu estou aqui na frente cantando. Isso também é pedagógico. Eu estou junto com alguns irmãos, esses que estão aqui e outros, eu estou estudando um pouco mais a fundo. O que a tradição reformada calvinista trabalha sobre como sendo louvor, adoração e música. A gente está fazendo alguns encontros ao longo das semanas. E essa semana a gente estava conversando, por exemplo, sobre esse Deus que cria todas as coisas através da música. Olha como isso é lindo. Quando você olha Gênesis 1 e 2, o Deus criador é um poeta ao criar tudo. Por quê? Porque como a música tem essa capacidade de moldar o nosso coração. Ela tem a capacidade de moldar e formar a gente. E o Senhor, sabendo disso, deixa o maior livro da Bíblia assim. E essa série nasce disso. O que eu estou preocupado? Eu estou preocupado em quando você vier ao longo dessas semanas e daqui para frente, quando você vier para o momento de adoração em comunidade, você não pode vir de qualquer jeito. Depois de você ter contato com a palavra de Deus, você não pode mais olhar a música de qualquer maneira, especialmente a música para o Senhor. A gente precisa refletir nisso. O nosso momento de adoração precisa ser diferente. Ele tem que vir cheio de significado. E isso é o que o Salmo 95 vai chamar de sendo um cântico, um chamado para transformação. Percebam, e eu vou fazer 2 movimentos aqui. Eu vou fazer essa série, especialmente nos 2 primeiros capítulos, como sendo 2 sermões expositivos. Então eu vou explicar o texto e depois eu aplico ele para vocês. Tudo bem? O Salmo 95, nós não sabemos o autor. Nós não sabemos quem foi o autor dele. Os rabinos diziam que era Davi. E a igreja primitiva, os pais da igreja, até o 4º, 5º século, também atribuíam ao rei Davi esse salmo. Se nós assumirmos que é o rei Davi, observem que ele começa no verso 1 fazendo um convite: venham. Isso vai se repetir no verso 2, observem, olha para a sua Bíblia, filho. Vamos. Agora, observa o verso 6 novamente, venham. É uma forma da poesia hebraica ser dividida. E esse salmo está dividido assim mesmo, em convites. Venham, vamos, venham. É um convite para que o povo cante. Observem isso. E o que o verso 1 está tratando para nós? Ele diz, venham, cantemos ao Senhor como, gente? Com alegria. Com alegria. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Agora olha que curioso. Aclamemos quem? A rocha da nossa salvação. Eu vou explicar isso daqui a pouco. O salmista está chamando o povo a vir à presença de Deus, não de qualquer maneira, mas com alegria. Observem isso. Lembrem-se que a gente estudou sobre os peregrinos. O povo vai até Jerusalém e como eles vão adorar? Com alegria.
Quando não tinha mais templo, como é que eles deveriam ir às sinagogas? E nas sinagogas, onde o culto era feito, a leitura da Torá, da Bíblia era feita e eles cantavam salmos. Como é que eles deveriam lá, naquele contexto, adorar? Com alegria. Calvino chama esse salmo de sendo um salmo sabático. E ele foi adaptado exatamente porque era algo que era cantado por Israel no meio da adoração. Lá nas sinagogas eles cantavam isso. No verso 2, ele diz, vamos à presença como? Além de alegria, é com muita gratidão no coração. Com ações de graça. Como é que o povo era chamado a cantar ao seu Deus? Com o coração cheio de alegria, mas com o coração abarrotado de ações de graça. E mais uma vez ele usa a palavra aclamar. Vamos chamar o Senhor, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. A música no meio do povo de Deus precisa vir recheada de gratidão e precisa vir recheada de alegria. Olha que coisa. E agora ele vai começar a explicar. Por quê? Por que que a música no meio do povo de Deus deve ser algo cravejado de alegria e de ação de graça? Ele vai te dar algumas razões. Ele diz, porque o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Não é que a Bíblia está assumindo que outros deuses existam. O que o salmista está dizendo é, ele é Deus e os outros não. Só ele é Deus. Por que é que nós cantamos ao Senhor com alegria? E por que que a gente canta ao Senhor com ação de graça? Porque ele é Deus. Mas mais do que isso, olha o verso 4. Nós fazemos isso porque as profundezas da terra, e aqui essa é a mesma expressão do Gênesis, quando a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O que o texto bíblico está dizendo, o Senhor é Deus sobre o nada. O Senhor é Deus sobre qualquer coisa que exista, inclusive o cume dos montes. E se você assumir que é o Davi que escreveu isso, olha o Davi escrevendo o Salmo 139. Se eu desço no mais profundo abismo, quem é que eu encontrei lá? O Senhor. Mas e se eu for lá no mais alto monte, quem é que está lá? Não consigo fugir, não sai. Ele é Deus, mas não só ele é Deus por ser Deus, ele é Deus sobre tudo o que existe. É isso. Dele é o mar, pois ele o fez. Tem um significado enorme aqui. Se vocês observarem, por exemplo, na antiguidade, no Antigo Testamento, o mar nunca é citado. E sempre que o mar é citado na cultura hebraica, nele está o monstro marinho ou o Leviatã, aquela grande serpente. Porque na cultura judaica, eles morriam de medo do mar. Olha o que o salmista está dizendo. Cantamos a Deus com gratidão e com alegria, porque até aquilo que para nós é assustador, Ele domina. Por que é que a gente chega diante de Deus? Porque aquilo que nos dá medo está debaixo do seu domínio. Aquilo que nos assusta, Ele tem debaixo do seu controle. É isso que o salmista está dizendo. E ele vai mais além. Pois Ele fez isso. As suas mãos formaram a terra seca. Ele está indo para o segundo e para o terceiro dia da criação. Mais um convite. Primeiro, alegria. Depois, ações de graça, gratidão. Venham. Adoremos. Qual é a postura que deve se ter? Olha só que coisa. E essa expressão hebraica mesmo aqui. Prostrados e fazendo o quê? De joelho. Olha que coisa. Diante do Senhor. Esse texto escrito na língua hebraica, a língua hebraica ela é uma língua de movimento. Então, a voz passiva e voz ativa para eles é diferente da gente. Porque eles têm uma coisa chamada voz responsiva, que é uma voz, é uma espécie de movimento hebraico, que é o que eles chamam de hitpael. O que é isso? Quando o texto está dizendo,
vamos nos ajoelhar e nos prostrar diante de Deus? Eu já ajoelhei semana passada, não preciso ajoelhar de novo não, que vocês já sabem como faz, né? Vocês me poupem que minha perna essa semana está doendo para chuchu. Imaginem vocês de joelhos e aqui essa expressão é com a cabeça na terra. É sinal de humilhação mesmo. Como crentes adoram humilhados. O sinal aqui é de joelhos, prostremos é com a cabeça no chão. Só que olha que coisa curiosa. A voz dessa expressão está na responsiva. Quando a Jailine coloca a cabeça dela no chão para adorar o Senhor, que na verdade é o coração dela que está humilhado, a expressão é: quando você se prostra, Deus se dobra sobre você. É isso que o salmista quer dizer. Quando você prostra o seu coração ao Senhor, o Senhor se inclina para você. É isso que o texto diz. Vocês se lembram que ele resiste aos soberbos? Mas o que ele faz com os humildes? Hã? É isso que esse texto quer dizer. O Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes, ele se inclina. O que o salmista está dizendo? Venham com o coração aberto. Porque quando a gente vem com o coração aberto e humilhado diante de Deus, o Senhor se inclina para o seu povo. Deus está chamando o seu povo para cantar com alegria, está chamando a gente a cantar com gratidão e está chamando a gente para cantar com o coração humilhado. Porque aqueles que têm o coração humilhado, o Senhor se dobra para eles. É isso que o salmista está dizendo. Gente, a Bíblia é bonita demais, não é? Isso é lindo. É lindo. Porque você acha mesmo que você veio para o domingo aqui e está tudo bem. Eu vim cumprir um exercício religioso. Cara, não. Não. E olha só. Ele é o nosso Criador, verso 7. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio. Essa expressão aqui, povo do seu pastoreio, essa tradução pode ser melhor assim. Ele é o pastor que fornece alimento para as suas ovelhas. A ideia de pastor aqui não é só aquele do Salmo 23 que conduz. A ideia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A ideia de pastor aqui é o pastor que cuida das ovelhas e ele dá, inclusive, alimento para as suas ovelhas. Ele fornece sustento para as suas ovelhas. Por que é que nós vamos adorar o Senhor com alegria? Por que a gente vai adorar o Senhor com gratidão e com o coração humilhado? Porque Ele fornece tudo aquilo que a gente precisa. É o que o salmista está dizendo. E aí ele vai dizer que Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Porque a gente adora o Senhor dentro de um contexto de aliança, em que Deus tem um compromisso com o povo dele. Eu venho adorar o Senhor porque Ele se comprometeu em Deus sua palavra para a gente. Olha só, ele continua. Porque agora ele muda um pouco de foco. Quando vocês ouvirem a voz do Senhor. No Antigo Testamento, quando essa expressão, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, ela é uma expressão messiânica. Olha para cá, o que isso quer dizer? Todas as vezes que Moisés ou os profetas diziam, quando vocês ouvirem a voz do Senhor, significa quando o Cristo vier. Quando o Messias vier. No nosso caso, quando Jesus vier. Quando vocês ouvirem a palavra messiânica, quando vocês ouvirem a voz do Salvador, quando o Salvador se manifestar a vocês, o salmista diz, não endureçam o coração de vocês. Não endureçam o coração de vocês. E agora ele vai citar uma história de Êxodo capítulo 17. Vocês se lembram dessa história? Não endureçam o coração de vocês como seus antepassados fizeram em Massá, como foi em Meribá. O que aconteceu lá em Massá e Meribá, que significa deserto e tentação, ou tentação e deserto? Você se lembra que Deus havia libertado o povo dele do Egito. As 10 pragas, abre o mar, Faraó morre. Agora,
Isso é muito incrível. Em Êxodo capítulo 15, eles cantam. Porque eles venceram. Deus os libertou. Aí, quando eles chegam no deserto, qual é a primeira coisa que aconteceu com eles? Moisés, cadê a água? Não tem água, não tem água, não tem água, Moisés. Não tem água. E aí, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Murmuraram, reclamaram e disseram assim: Moisés, era melhor ter ficado no Egito. Para que é que você trouxe a gente para cá? Para morrer de sede? Você trouxe a gente para cá no deserto para a gente morrer de sede? Era melhor ter ficado lá no deserto, no Egito. Se a gente tivesse ficado lá no Egito, a gente estava bem. E naquele dia, o Senhor deu água para eles. O Moisés falou para a rocha, vocês se lembram disso? O Moisés falou para a rocha, e da rocha saiu água. E da água que saiu daquela rocha, milhões de pessoas beberam. Só que o Senhor ficou irado com eles. Por quê? Por duas razões. A primeira é que lá em Massá, em Meribá, e isso o escritor dos Hebreus vai falar para a gente aqui no Novo Testamento, eles não confiaram na presença de Deus. Eles não confiaram na presença do Senhor. Triste coisa, irmãos, é quando não confiamos na presença do Senhor. Segundo, quando vimos a ação de Deus e mesmo assim desconfiamos. Depois daquela geração inteira, ver aquele monte de coisa que Deus fez, eles não confiaram. Porque a fé deles estava muito mais no que Deus fez do que no ser dele. E aí o salmista termina dizendo, não façam a mesma coisa. Olhem os feitos do Senhor na vida de vocês, sejam obedientes, é isso que ele está dizendo. E, quando ele diz para eles serem obedientes, ele diz, eu fiquei irado com aquela geração por 40 anos. Vocês vão ver isso no verso 9, 10 e 11. Quem está com a revista atualizada, ela está dizendo assim, o coração daquela gente era obstinado, coração duro, eles não obedeciam. E ele diz, é por isso que eles não entraram no meu descanso. Descanso aqui tem duas formas de pensar. A primeira, descanso como sendo a Canaã, o lugar que eles iam. Só que o escritor aos Hebreus coloca esse descanso como sendo Cristo. O que significa isso, pastor Rômulo? O povo de Deus não queria o descanso que Deus tinha para dar para eles. O povo de Deus queria o que eles queriam e achavam que era necessário. E não o descanso que Deus tinha para eles. Toda aquela geração morreu e eles não entraram na terra prometida. Precisou uma nova geração nascer. Porque a música daquela geração antiga não era obediente. É isso que o salmista está dizendo para nós. O que a gente pode aprender com esse texto? O que ele pode ensinar para nós? Ele pode ensinar para nós 4 lições para a gente levar para a nossa casa. O que o salmista está dizendo para nós é que, em primeiro lugar, nós vamos cantar com alegria. Em segundo lugar, cantar com gratidão. Em terceiro lugar, cantar com humildade. E em quarto lugar, cantar com obediência. A nossa voz precisa ser uma voz de alegria, de gratidão, de humildade e de obediência. Pastor, como assim? Bom, eu já digo para você, é fácil compreender isso. O que significa alegria? Pessoal, alegria aqui é o contrário de apatia. Apatia é apatos, é sem sentimento. Nós não podemos nos achegar ao Senhor apáticos. Eu não estou dizendo, de maneira nenhuma, e criaram essa bobeira de que bom é a igreja do fogo e ruim é a igreja sorveteriana.
disso que eu estou falando. Só que você não pode se achegar num momento de adoração diante do Deus Criador dos céus e da terra, e isso não mudar a sua vida. Você não pode chegar com o exercício espiritual, que é a canção, que é algo que molda o coração da gente, e não ter nenhum tipo de reflexão, e ser apático. Tem gente que entra e sai da igreja por 30, 40 anos e nunca teve uma experiência de contemplação com o Senhor. Bate no coração e volta. Apatia. E a gente vai achar inúmeras teorias de comportamento, de blá, 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 blá. Eu não estou falando... Contemplar não depende de temperamento. Contemplar depende da nossa fé. Depende de como nós olhamos para o Senhor. A gente não pode desenvolver uma fé apática. Você vem para se encontrar com o Senhor e nada disso mudou na sua vida. Você não consegue ter uma reflexão de quem é Deus. Qual é o lugar de Jesus na sua vida? Isso é apatia. Nós estamos sendo convidados a adorar com alegria. O momento de cântico congregacional tem que ser um momento em que seu coração está cheio de alegria. E não de apatia. Nós vamos mais além. Porque alegria aqui está contra a tristeza. Meus irmãos, vocês acham que a vida dessa gente era mesmo um mar de rosas? Vocês acham que só é gente que briga com a mulher, que briga com o marido, que tem decepção com pessoa? Você acha que essa gente não? Eles nunca tiveram problema com o filho, ninguém na casa deles ficou doente, eles nunca perderam uma vinha, nunca perderam um emprego, não, era só com a gente. Com eles não. Claro que com eles isso acontecia. Inclusive matavam os filhos deles no meio da escravidão que eles estavam. Mas vocês precisam se lembrar que não são as condições que nós estamos que alegram ou entristecem o nosso coração, mas o nosso relacionamento com o Senhor. O que dita a nossa vida é o nosso relacionamento com Ele. Independente do que a gente vive, a gente se achega diante do Senhor e diz, chegamos para adorá-lo, chegamos para cantar louvores ao Altíssimo. Tristeza, como diria a canção popular brasileira, por favor vá embora. Porque a alma que chora. Lembram disso? Nós somos chamados a adorar com alegria. Sem apatia. E mesmo diante das lutas com alegria. Alegria, irmãos. Porque quando a gente canta para o Senhor, e o salmo é uma música, é alegria e propósito. E o que é isso? Nós fomos criados para isso. É por isso que eu comecei com esse neném ali. Porque você foi criado para isso. Você foi criado para poder se relacionar com o Senhor e uma das formas é cantando louvores para Ele. Olha só, quando você chega no novo céu e na nova terra, depois da segunda vinda de Jesus, o que tem lá? Um povo diante do seu Senhor adorando, cantando. O cântico de Moisés. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, ó Rei das nações. Quem não louvará, quem não glorificará o seu nome? Percebam, irmãos, isso é uma questão de propósito, alegria. Porque quando você abre seus lábios para falar com o Senhor e cantar, você só está fazendo aquilo para o qual você foi criado para fazer. Só isso. Alguns de vocês chegam aqui meio desconfiados, eu entendo. A partir de hoje, faz isso. Venha com alegria. Agora, para você vir com alegria, deixa eu ressaltar uma coisa. Quando é que começa o seu culto? Ontem à noite. Ontem à noite. Não dá para sair de casa para vir adorar o Senhor com os irmãos, correndo igual um alucinado. Contar uma história para eu passar para frente. Eu estava contando isso para o grupo que eu estou treinando no meio de semana. Um missionário chega para uma tribo indígena e diz para eles assim,
pessoal, eu preciso desbravar essa área porque eu tenho que chegar lá numa tribo que não é alcançada pelo evangelho ainda. Vocês me levam? Aí os indígenas dizem, levo. Tudo bem. 3 dias de caminhada pela mata. O missionário bota de trekking, bússola, relógio, mochila, boné, sandal no corpo e vambora. Um dia de caminhada, 5 horas da manhã a gente começa e anda. 7 da noite eles montam barraca, param. Segundo dia, 5 horas da manhã, eles se levantam e vão embora. E começa às 5, 6, 7, 8, 7 da noite. Param. No terceiro dia, o missionário, 5 horas da manhã, ele já está pronto com a mochila nas costas. E ele diz, agora vamos lá. Os indígenas olham para ele e falam assim, não, hoje ninguém anda não. Aí ele fala assim, mas eu estou com pressa, vamos. Ele diz, não. Homem branco andou rápido demais. Homem branco muito apressado. Nós precisamos ficar parados aqui um dia, porque o nosso corpo, a nossa alma ainda está lá atrás. É você vindo para a igreja de domingo. Para. Como é que você tem alegria, meu filho? Você não vai ter alegria nunca. Se é cristão, domingo é dia do Senhor. Você só vai chegar aqui com alegria se você começar a preparar o seu coração antes. Eu vou conversar mais sobre isso com vocês. Mas se você não parar, sábado à noite, falar assim, amanhã eu vou adorar o meu Deus. Se você não separa a sua roupa, se você não separa o que você vai fazer, se você não começa a olhar para o seu coração e falar bem assim, ufa, calma, amanhã eu vou encontrar com o Senhor. É porque você ainda acha que isso aqui é só um exercício religioso. Você está mais preocupado com a vida dos outros, você está mais preocupado com qualquer outra coisa. Você não vai ter alegria, porque você não se prepara para ver o Senhor. Você não entendeu que isso aqui é um exercício espiritual ainda. Alegria. Você está vindo se encontrar com seus irmãos, com o Senhor. Segundo, gratidão. Olha o verso 2. A gente vai à presença do Senhor com ação de graça. Mas por que ação de graça? Porque gratidão vai ser contra 2 coisas. Primeiro, negligência e segundo, indiferença. Eu não posso chegar diante do Senhor e ser negligente com Ele. E olha o que o texto bíblico está dizendo. Por que eu não posso ser negligente com o Senhor? Ele diz, porque o Senhor é o grande Deus, o Rei acima de todos os deuses. Essa é a gratidão. Presta atenção, você que é crente, você que nasceu de novo, você não conhecia o Senhor. Você estava morto nos seus delitos e nos seus pecados. Espiritualmente você não podia ver o Senhor. Agora você consegue contemplá-lo. Não é possível que você tenha tanta saudade do Egito a tal ponto de vir se encontrar com o Senhor e não reconhecer a sua grandeza. Isso é gratidão. Ou você prefere mesmo voltar para o Egito? Ou você acha mesmo que aquilo é vida? Nós somos cristãos e chamados a viver o novo céu e a nova terra agora. Não dá para ser negligente. E cuidado com a saudade que você tem do Egito. Cuidado com a saudade que você tem do pecado. Cuidado com a saudade que você tem do tempo que você era escravo e nem sabia. Ele é Deus e nos chamou. Quando você vier adorar, meu irmão e minha irmã, venha com o coração cheio e não negligente, gratidão. Olha o que o salmista diz, o Senhor é Deus poderoso a tal ponto das profundezas da terra estarem nas suas mãos e o cume dos montes também. Ele diz que ele formou o mar, aquilo que te gera medo, e as suas mãos formaram a terra seca. Você não pode ser indiferente a isso. Você está diante do Senhor. Uma das coisas que João Calvino trabalhava de uma maneira como ninguém é a presença espiritual de Jesus no meio da comunidade da aliança. Não só através dos sacramentos como o batismo e Santa Ceia. Você precisa tremer porque Jesus está aqui. Enquanto o povo de Deus está no meio dos louvores, Ele está no meio de nós. Nesse momento, Ele está usando, apesar de mim, um instrumento para poder falar com vocês, através da palavra dEle, que Ele demorou 1.600 anos para deixar registrado para nós. Você não pode ser indiferente. Você não pode ser indiferente.
Nosso coração precisa ser um coração grato diante de Deus. Grato. Irmãos, não caiam no conto do século 21. O século 21 é o século da propaganda. E qual é o cerne da propaganda? Isso que os caras chamam hoje de storytelling. É tirar você da sua zona de conforto. Ou seja, os caras contam uma história de maneira que esse óculos não me serve, ele é ruim, mas eu enxergo muito bem com ele. Te vejo. Só que para esse sistema existir, ele precisa tirar você da zona de conforto. Então você está o tempo todo sendo levado à insatisfação. E como somos insatisfeitos, nós não somos gratos. Nós não entendemos quem é que nos sustenta. Cuidado com isso. Comece a cantar para o Senhor com gratidão. Terceiro, comece a cantar com o Senhor com humildade. Humildade. Irmãos, como somos soberbos. Como somos soberbos. Como somos fiscais da vida, da fé do outro. Como nos achamos melhores do que os outros. Como fazemos isso, irmãos? Como nós somos hipócritas. Como nós achamos que todo mundo tem que aprender com a gente. Irmãos, humildade. Se achegue diante do Senhor, não apontando um dedo para Ele, dizendo, você é obrigado a fazer isso por mim. Você é obrigado a me dar isso, aquilo e aquilo outro. O Senhor não é obrigado a nada. Você e eu não merecíamos nada. Mas Ele nos deu o que Ele tinha de mais valioso, que é o seu Filho. Irmão, chegue diante do Senhor com o coração humilde. Sirva com um coração humilde. Esse foi um povo extremamente soberbo. E aqui eu só quero ressaltar uma coisa. Os nossos gestos corporais dizem muita coisa. Eu ia trazer um vídeo que eu achei muito engraçado. Está rolando um festival no Brasil que é o Rock in Rio. E eu achei muito interessante ver alguns vídeos do Rock in Rio. Enquanto as pessoas cantavam, os cantores no Rock in Rio, parecia crente louvando. A galera de mão levantada e cantando. Parecendo vocês louvando. Sabe o que é isso? É o efeito que a música gera no cara. A música impulsiona eles a tal ponto que eles levantam as mãos, fecham os olhos e começam a cantar. A grande questão é que é a Ivete Sangalo que estava voando lá. Não é isso? É a música que faz isso. Percebam. Hoje tem jogo do Glorioso. Não, o mais bonito do Brasil. Arthur não está aí. Roberto, ontem, Deus abençoe vocês. Força, saudações do Felipe Melo para vocês. O Vasco joga mais tarde. O mais bonito do Brasil. Brincadeira. Mas é incrível quando o nosso time de futebol está jogando. É incrível o nosso grau de vibração. O cara levanta, ele joga o copo pro alto, ele bate, ele grita. Ah, Felipe Melo! Mas cara, aí ele chega diante de Deus. Presta atenção nisso, nesse termômetro espiritual para você. Eu não estou falando, até porque aqui não vai ter bagunça. Isso aqui vai ser feito sempre com ordem e com decência, tá? Isso aqui é com ordem e com decência. Mas você precisa pensar nos seus amores e nas suas paixões. Com todo respeito ao gigante da colina, hein, Carlão? Quem é o gigante da colina perto de Jesus Cristo, gente? Eu estou citando exemplos simples. Porque percebam que a música tem essa capacidade de fazer, mas alguns de nós somos tão indiferentes que nem isso consegue mexer com o coração da gente. É incrível. O cara chega para um momento para cantar para o Senhor, ele parece que, sei lá, ele está em qualquer outro lugar, menos na presença de Deus. Isso é coração obstinado, cara. Coração obstinado. Não contempla, não adora, não abre a boca.
Prestem atenção nisso. Olhem para o coração de vocês. Quarto e último, e eu termino aqui. Observem a obediência. Cantar com obediência. Isso significa, meus irmãos, olha o que ele fala de Massá e Meribá. Ele fala do pacto. E ele fala de Massá e de Meribá. Quando um povo por 40 anos foi desobediente. Como o nosso coração é ruim. Nós não podemos deixar isso. Nós precisamos ter prazer na lei de Deus de dia e de noite. Isso tem que permear os nossos lábios e a nossa canção. Isso tem que permear o que nós somos e fazemos. Significa que quando a gente sai daqui, durante a semana, o Senhor sai com a gente. E nós temos compromisso com Ele. Compromisso com a palavra dEle. Um compromisso de obediência. Eu tenho feito junto com os meninos esse exercício. Percebam as letras das nossas canções. A gente tem tentado fazer até isso. A gente está preocupado com as letras das canções até para elas poderem ser bíblicas. Porque na nossa tradição, a gente canta a Bíblia, prega a Bíblia e ora a Bíblia. Por que isso? Porque a gente entende que Deus opera pela palavra. Para quê? Para isso abastecer o seu coração. Para você, no meio da semana, conseguir, apesar de viver num mundo idólatra, passar por ele amando a Deus no mundo. Andar amando o Senhor. Não pode esquecer disso. Quero concluir chamando os meninos para vir aqui à frente. E eu quero que você olhe, por favor, o verso 1. Venham. Cantemos ao Senhor com alegria. Você pode ler comigo essa parte, a parte B do versículo? Aclamemos a... Vamos ler de novo? Aclamemos quem? Olha que coisa interessante. Lá em Massá e em Meribá, o que Moisés teve que fazer para a rocha, para sair água dela? Moisés falou para a rocha. E dessa rocha saiu água que matou a sede do povo, não foi? Abre a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 10, para você entender que a Bíblia tem um autor. 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo vai começar a falar dos exemplos de Israel. 1 Coríntios capítulo 10. E eu termino aqui. Verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Leiam comigo isso, irmãos. Pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Quem era a rocha que deu água para o povo no Antigo Testamento? Cristo. Quem é que diz que é a água da vida? Cristo. Volta para o Salmo 95. Por isso que a Bíblia se interpreta. Venham. Cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos quem? Cristo. Cristo, a rocha da nossa salvação. Ele deu água para os nossos irmãos no deserto. Ele deu o Espírito dele para mim e para você hoje. É isso que esse texto quer dizer. Quando vocês ouvirem a voz de Cristo, como os profetas e Moisés diziam, como ele mesmo disse, quando vocês ouvirem a voz de Jesus, não endureçam o coração de vocês, porque ele é a rocha espiritual, é ele que nós adoramos, é por ele que nós adoramos, nossos irmãos beberam dele, e você é chamado a beber dele.
Você é chamado a beber Cristo, a ter uma relação com Jesus, o seu Salvador. E eu termino. Olha o verso 11 do Salmo 95. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão aonde? No meu? Jamais entrarão no meu descanso. Mas vai comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 9. Olha o Novo Testamento mostrando para vocês o que a Bíblia é. Hebreus capítulo 4, o escritor está falando do sábado. E ele diz, verso 8. Porque se Josué tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Verso 9. Aquele povo não teve descanso, gente. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Quem é o descanso que o povo de Deus tem no Novo Testamento? Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Ele é o nosso sábado eterno. Ele é a nossa terra prometida. Canaã para vocês é um homem, Jesus Cristo. Se Cristo não é o seu descanso, meu irmão, só a ansiedade vai tomar conta de você, só a preocupação. Mas se você, segundo Hebreus 6, descansa na âncora da sua alma, você bebe da rocha, água espiritual para a sua alma e para o seu coração, e você entra num descanso eterno. É por isso que o povo de Deus, é chamado a cantar com alegria. A gente é chamado a cantar com humildade. A gente é chamado a cantar com gratidão e com obediência, porque Ele é a nossa rocha e Ele é o nosso descanso.